Hoje a gente vai falar sobre a obrigação de dar coisa incerta. A gente já falou da obrigação de dar coisa certa, da obrigação de restituir coisa certa. Agora chegou a hora da gente falar das obrigações genéricas, as obrigações de dar coisa incerta. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meus amigos, quando a gente falou da obrigação de dar, lá no comecinho a gente viu que a obrigação de dar pode se dividir em obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Naquele momento a gente viu um infográfico que está aparecendo agora na tela que explica mais ou menos qual é a diferença, né? Se você observar, você tem aí coisa certa de um lado, coisa incerta do outro. Qual é a diferença entre os dois? Qualidade. Quando eu falo de coisa incerta, eu conheço apenas o gênero e a quantidade. Eu não conheço a qualidade. Quando eu conheço o gênero, a quantidade e a qualidade, aquela coisa deixou de ser coisa incerta e se tornou coisa certa. Só para lembrar, eu sei que você sabe, mas pode ser que você tenha esquecido, né? Quando eu falo de qualidade, eu estou aqui no direito das obrigações, qualidade tem um sentido específico, né? Um sentido próprio. Qualidade significa aquela característica que individualiza a coisa, ou seja, aquele traço, aquela característica, aquele elemento que apenas aquela coisa apresenta, ou seja, nenhuma outra tem igual. Quando eu conheço o gênero, a quantidade e a qualidade, eu estou falando de coisa certa. Quando eu não conheço a qualidade, eu só conheço o gênero e a quantidade, eu estou falando de coisa incerta. Isso está aqui no artigo 243 do Código. Olha o que diz aqui o artigo 243. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Evidentemente, eu não posso ter uma coisa absolutamente indeterminada. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou lhe dar assim, o quê? Não, eu vou lhe dar 5. 5 o quê? Eu tenho que especificar, eu tenho que dizer qual é o gênero, né? Eu também não posso lhe dizer, eu vou lhe dar reais. Tá, mas quantos reais, né? Então você tem que dizer o gênero e a quantidade. Você só fica na pendência de definir a qualidade, ou seja, na pendência de definir qual é aquele elemento distintivo que vai fazer com que aquela coisa seja diferente de todas as outras e se torne, portanto, coisa certa. E aí já tem uma coisa importante, meus amigos. Olha, a obrigação de dar coisa incerta é temporária. Como assim é temporária? Bom, ela nasce como obrigação de dar coisa incerta, mas vai chegar um momento em que a qualidade vai ser definida, vai chegar um momento em que a coisa incerta vai se transformar em coisa certa, e aí eu cumpro a obrigação como obrigação de dar coisa certa. Ninguém cumpre a obrigação de dar coisa incerta. Ela existe como obrigação de dar coisa incerta, mas até o momento do cumprimento ela se transforma em obrigação de dar coisa certa. Muito bem, exatamente por isso é que a gente tem um elemento aqui diferente do que a gente tinha na obrigação de dar coisa certa. Veja que quando a gente tinha a obrigação de dar coisa certa, o devedor simplesmente tinha que entregar a coisa, né? No caso aqui não, a gente vai ter uma etapa anterior, que é a chamada concentração. Vamos devagarzinho. Primeiro, se eu tenho a obrigação de dar coisa incerta, significa que a coisa ainda não foi individualizada. Se a coisa não foi individualizada, alguém vai ter que escolher a coisa. Imagine, por exemplo, que você resolve comprar um cavalo, né? Você chega lá num Aras e tem um curral, você vê um curral ali com, 20 cavalos. Os cavalos são praticamente iguais, todos muito parecidos. Você chega ali para o dono e diz assim, eu quero comprar um cavalo. Ele diz o preço, você paga o preço e comprou um cavalo. E ele te diz, eu vou entregar esse cavalo para você daqui a 10 dias. Ok? Pronto. Que obrigação ele tem aí? A obrigação de dar coisa incerta. Porque você comprou um cavalo, você pode até ter definido as características do cavalo, né? Um cavalo preto, enfim, de tal raça, você pode ter definido esses aspectos, né? Mas é coisa incerta. Em algum momento, alguém vai ter que escolher o cavalo.
daqueles 20 cavalos que estão no curral, qual vai ser entregue? Isso vai ser escolhido por alguém. A questão é, quem faz essa escolha? Bom, as partes podem definir isso no contrato. A gente pode estabelecer o contrato dizendo, olha, eu vou comprar, você tem lá uma fazenda com 20 cavalos, eu vou comprar um cavalo seu. E quem vai escolher sou eu, credor. Você pode botar isso no contrato. Você pode botar no contrato, inclusive, que o devedor vai fazer a escolha. Olha, estou pagando aqui tanto por um cavalo que vai ser escolhido pelo próprio devedor. Pode ser também. Você tem a terceira possibilidade. Pode botar no contrato assim, olha, estou comprando um cavalo da fazenda, eu não entendo de cavalo, não confio muito no devedor, então vamos fazer o seguinte, estou comprando um cavalo na fazenda e bota aí no contrato que quem vai escolher o cavalo é um veterinário de minha confiança, ou seja, um terceiro. Então observe, a escolha pode ser feita pelo devedor, pode ser feita pelo credor ou pode ser feita por terceiro. Vai ser feita por quem nesse caso? Gente, depende. Depende do que está no contrato, né? Cabe às partes definirem a quem cabe a escolha no contrato. Então, as partes vão dizer no contrato quem deve fazer a escolha, se é o devedor, se é o credor ou se é um terceiro indicado por um deles ou por ambos conjuntamente. A questão é, o código tem que prever todas as situações, né? E se porventura as partes celebrarem o contrato e esquecerem de definir a quem cabe a escolha? As partes fizeram um contrato e não disseram nada sobre escolha. E aí, bom, aí o código tem uma regra supletiva que está no artigo 244. Basicamente é o seguinte, no silêncio do contrato, a escolha cabe ao devedor. E aí vem uma regrinha específica aqui para esse caso. Acompanhe aqui comigo o que diz o artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, quais são as coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade? Coisa incerta, né? Ou seja, nas coisas incertas, é o que ele está querendo dizer, o legislador chama essa obrigação de dar coisa incerta, obrigação de dar coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, ou também chama de obrigação genérica. Então, tudo isso aí ele está falando da mesma coisa. Então, vamos voltar aqui ao 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor se o contrário não resultar do título da obrigação. Do contrato, né, em regra. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Essa partezinha do final aí, meus amigos, é uma aplicação prática do princípio, né, da boa-fé objetiva. Observe que há até uma certa controvérsia aqui na doutrina a respeito dessa regra. O que está dizendo o artigo 244? Ele basicamente está dizendo o seguinte, as partes são livres para definirem a quem cabe a escolha, mas se elas não definirem, no silêncio do contrato, a escolha cabe ao devedor. Só que o devedor não pode agir aqui de má fé. Ele não pode simplesmente, então botamos nada no contrato, a escolha cabe a mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os animais aqui mais desgraçados que eu tiver, né? Pegar um animal mais velho, um animal que está doente, um animal que está, enfim, de qualidade inferior e vou entregar. Ele não pode fazer isso. Por outro lado, também não pode ser exigido que ele entregue os melhores. Não, só aceita os melhores. Por que não, gente? Porque não foi definido isso em contrato. Né? Na verdade, não se colocou no contrato a quem caberia a escolha e o código está simplesmente tapando, né? Preenchendo uma lacuna deixada pelas partes com o cuidado de estabelecer uma regra, uma necessidade de observância da boa-fé objetiva. Né? E qual é a controvérsia que existe aqui? Eu falei que há uma controvérsia na doutrina. A controvérsia é a seguinte. O artigo 244 está dizendo, no silêncio do contrato, a escolha cabe ao devedor. E o devedor tem que dar as coisas de qualidade intermediária. Ele não é obrigado a dar as melhores, mas também não pode sacanear, né? Ele não pode aí se aproveitar e entregar as coisas de pior qualidade. Ele tem que dar as coisas de qualidade intermediária. E aí alguns autores, por exemplo, defendem que essa regra, eles na verdade generalizam essa regra e dizem, olha, se a escolha couber ao credor também, o credor não pode escolher os melhores e também
não pode ser obrigado a escolher os piores. Né? O terceiro também não. O terceiro não pode escolher os melhores, nem pode ser obrigado a escolher os piores. Uma outra parte da doutrina já entende que não, que essa regra do 244 se aplica apenas à hipótese de escolha pelo devedor. Porque como o devedor é o dono da coisa, ele conhece a coisa melhor do que o credor e do que o terceiro. Né? Então ele é que tem uma possibilidade, digamos, de violar a boa-fé, ele é que tem uma possibilidade de se aproveitar da ignorância da outra parte para poder empurrar, né, para poder entregar coisa de qualidade inferior. Então veja, há essa discordância doutrinária. Eu particularmente, né, embora seja só uma opinião minha, me filio à corrente que entende que essa é uma regra específica para o devedor. E digo mais, é uma regra específica para o devedor no silêncio do contrato. Eu entendo que, por exemplo, se o contrato expressamente diz que o devedor vai fazer a escolha, ele escolhe o que ele quiser. Se o contrato expressamente diz que o credor vai fazer a escolha, o credor escolhe o que ele quiser, ele pode escolher os melhores se ele quiser. Se o contrato diz que terceiro vai fazer a escolha, o terceiro escolhe os que ele quiser também. Né? Essa limitação aqui de que não pode dar o melhor nem o pior é no caso de haver uma lacuna e se resolver por essa regra supletiva aí do artigo 244. Essa é a minha opinião, né? Mas vocês vão encontrar aí na doutrina autores muito respeitados, autores de grande renome, que defendem que essa regra se aplica a todo mundo. Né? Que o fato, por exemplo, do credor escolher os melhores seria uma violação da boa-fé objetiva. Eu particularmente não concordo, não. Né? Eu acho que se, por exemplo, eu vou à feira, né, e quero comprar, o vendedor me diz que o quilo de goiaba custa tanto, né, e eu quero 2 quilos de goiaba e digo que eu quero escolher, se ele aceita que eu faça a escolha, ou seja, se o contrato expressamente definiu que a escolha cabe a mim, eu vou escolher as melhores goiabas. Não tem violação à boa-fé nenhuma nisso. Né? Se o devedor não queria que o credor escolhesse o melhor, então não colocasse isso no contrato, definisse que ele deveria fazer a escolha, ou então não faz negócio. Né? Então, enfim, mas há essa divergência, é importante você saber disso. Ok? Muito bem. Então a gente viu essa regra aí relativa à questão da escolha pelo devedor no caso de silêncio do contrato, mas sabendo que a escolha pode ser feita pelo devedor, pelo credor ou por terceiro, de acordo com o que dispuser o contrato, de acordo com o que dispuser o título da obrigação, que em regra é o contrato, né? Mas não necessariamente. Só que, meus amigos, veja só. Então, vamos lá. Eu disse que eu comprei, você me vendeu um cavalo do seu Aras, você tem lá 20 cavalos, eu comprei um cavalo, a gente definiu que eu faria a escolha, perdão, a gente não definiu quem faria a escolha, eu defini que você, devedor, faria a escolha. Você escolheu o cavalo. A coisa se tornou certa? Ainda não, tá? A gente tem que fazer a distinção entre escolha e concentração. Por quê? Exatamente para evitar má fé. A gente veja que concentração é um processozinho composto de 2 etapas. É preciso que seja feita a escolha e é preciso que o credor seja cientificado da escolha. Ou seja, o credor tem que saber que a coisa foi escolhida. Porque senão o que, é que o devedor poderia fazer? Imagine só, eu cheguei lá, você é o devedor, né? Paguei pelo cavalo, você escolheu já o cavalo, mas não me avisou nada. Aí um outro cavalo seu morre, sem que você tivesse culpa, e aí eu chego lá para receber o cavalo e falo, rapaz, você não sabe, o cavalo que eu tinha separado para você morreu, vamos resolver a obrigação aqui, sem perdas e danos, porque eu não tive culpa e tal. Quer dizer, como é que eu posso saber se efetivamente ele tinha escolhido aquele cavalo ou não, né? Por isso que é necessária a cientificação do credor. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso que haja a escolha seguida da cientificação do credor, seguida da notificação do credor. Então, se a coisa foi escolhida, por quem quer que seja, né? Se a coisa foi escolhida e o credor foi informado da escolha, o que a gente tem aqui é a concentração. Vai ter acontecido a concentração. E aí, meus amigos, com a concentração, a coisa deixou de ser incerta e se torna certa.
A obrigação deixou de ser a obrigação de dar coisa incerta e se transformou em obrigação de dar coisa certa. Ok? E aí, o que acontece? Bom, a coisa deixou de ser incerta, se tornou coisa certa, eu passo então a aplicar as regras da obrigação de dar coisa certa. Olha o que diz aqui o artigo 245. Cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto na seção antecedente. A seção antecedente do Código é a que fala da obrigação de dar coisa certa. Mas olha que interessante a redação do dispositivo, né? Ele não fala escolhida a coisa, porque, como eu disse a você, não basta a escolha, não é suficiente a escolha. Ele fala cientificado da escolha o credor, ou seja, houve a escolha e o credor foi informado da escolha. O credor foi notificado, foi cientificado da escolha. É isso que resulta na concentração. Então, concentração é a escolha seguida da cientificação do credor. Evidentemente que se a escolha couber ao credor e ele escolher, ele já está ciente da escolha. Mas se a escolha foi feita pelo devedor ou por terceiro, é preciso que o credor seja informado para que a obrigação de dar coisa incerta se transforme em obrigação de dar coisa certa e seja cumprida como obrigação de dar coisa certa. E qual é a importância da concentração? Meus amigos, veja aqui o que diz o artigo 246 do Código. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Ou seja, esse artigo está mal escrito. A gente vai ver que tem um probleminha aqui na redação dele, mas existe um projeto de lei tramitando, a gente vai falar disso também. Mas a questão aqui é a seguinte, ó, enquanto a obrigação for a obrigação de dar coisa incerta, aplica-se aqui o chamado gênero, o chamado princípio, né? Genus nunquam perit. Genus nunquam perit. Ou seja, o gênero nunca perece. O gênero não perece. Então, por exemplo, se eu tenho a obrigação de lhe dar um cavalo, coisa incerta, a gente não especificou qual é o cavalo, mas se eu tenho a obrigação de lhe dar um cavalo, e esse cavalo morrer, claro, não é esse cavalo porque o cavalo não foi escolhido, não houve a concentração. Mas se eu tenho lá a obrigação de dar um cavalo, eu aqui, devedor, pretendia lhe dar aquele cavalo, que já está na minha cabeça qual é, e esse cavalo morrer, eu não posso simplesmente dizer, olha, não vou mais lhe dar porque o cavalo morreu. O cavalo morreu, problema seu, arranje outro cavalo para poder cumprir a obrigação. Né? Se você, por exemplo, compra, vai lá no depósito de bebidas e compra, sei lá, 10 engradados de cerveja para uma festa, o devedor se obriga a entregar esses 10 engradados de cerveja na sua casa no dia da festa e por alguma razão, sei lá, no dia anterior o depósito dele pega fogo, é destruído e todo o estoque dele de cerveja é destruído, ele não pode simplesmente chegar para você e dizer, olha, eu não vou entregar mais a cerveja que eu lhe prometi porque meu estoque foi destruído. Meu amigo, seu estoque foi destruído, mas a coisa é incerta. Você tem que me dar 10 engradados de cerveja. Corra atrás de 10 engradados de cerveja. Providencie outros 10 engradados de cerveja para cumprir a obrigação. Ou seja, enquanto a obrigação é a obrigação de dar coisa incerta, o devedor não pode alegar perecimento ou deterioração da coisa. Por quê? Porque como eu não tenho a qualidade, a coisa não está individualizada, a obrigação é genérica e o gênero não perece. Se toda a produção de cerveja da Ambev for destruída, ainda assim continua existindo cerveja no mundo. Então, o gênero cerveja não perece. Alguns vão dizer, graças a Deus, né? Enfim. Mas a questão é a seguinte, veja só, esse é o princípio, né? O gênero nunca perece, genus nunquam perit. Mas, recentemente, a doutrina começou a apontar que é sim possível que o gênero pereça. Quando os romanos criaram esse princípio, genus nunquam perit, lá ainda na época do Império, era inimaginável, né, pensar que alguma espécie pudesse ser extinta. Mas a gente sabe hoje que muitas espécies estão ameaçadas de extinção, muitas já foram extintas,
E o gênero pode sim, em algumas situações, perecer. Então, há aqui uma exceção, né? O gênero não perece, salvo na hipótese em que seja um gênero limitado e todas as espécies compreendidas nesse gênero tenham deixado de existir. Nessa situação excepcionalíssima, pode-se sim admitir que o devedor alegue o perecimento da coisa e assim não cumpra a obrigação. Um exemplo, imagine que o zoológico de Salvador tem ali 5 animais, né? 3 machos e 2 fêmeas, de uma espécie que está ameaçada de extinção. E aí o zoológico do Rio de Janeiro compra um casal. Veja que a obrigação de dar coisa incerta, porque existem 3 machos. O zoológico de Salvador pode dar qualquer um dos 3, não foi individualizado. Existem 2 fêmeas, o zoológico pode dar qualquer uma das 2. Então, nos 2 casos, eu tenho a obrigação de dar coisa incerta. Um macho e uma fêmea dentre aqueles 5 animais. Imagine, é a obrigação de dar coisa incerta. Imagine que aconteça alguma tragédia aí e os 5 animais morram. Né? Os 5 animais morram e são os últimos que existem. A espécie foi extinta por causa daquele acidente ali, da morte daqueles animais. A obrigação era a obrigação de dar coisa incerta, mas o gênero pereceu porque não existe mais nenhum animal daquela espécie. Então essa é uma exceção, né, a essa regra genus non perit, o gênero não perece, que já é admitida pela doutrina. Eu disse a você que o artigo 246 tinha uma redação problemática, né? E você já tem condição de dizer por quê. Volta aqui o artigo 246 para a gente ver o que ele está dizendo. Olha só. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. O problema, meus amigos, está aqui na escolha. A gente já viu que o que transforma a obrigação de dar coisa incerta em obrigação de dar coisa certa não é a escolha, é a concentração. E a concentração é a cientificação do credor de que a escolha foi feita. Exatamente por isso, tramita aí no Congresso Nacional um projeto de lei, é o projeto de lei 276 de 2007, olha há quanto tempo esse projeto tramita lá, né? O projeto de lei 276 de 2007, de autoria do deputado Léo Alcântara, né, do PSDB do Ceará, que propõe uma modificação na redação do artigo 246. Eu vou botar aqui para você as 2 redações, a redação atual e a proposta, né, que está lá nesse projeto de lei. Como a gente viu, a redação atual é: antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. E aí o projeto propõe que a redação seja a seguinte: antes de cientificado da escolha, o credor. Então veja que já corrige aquele problema da redação, né? A redação original fala antes da escolha, a gente sabe que não basta a escolha, tem que haver escolha e a informação, a cientificação do credor. O projeto pretende exatamente corrigir essa falha da redação original. Então, antes de cientificado da escolha, o credor, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. E aí ele acrescenta essa hipótese de que a gente falou agora, salvo se tratar de dívida genérica limitada e se extinguir toda a espécie dentro da qual a prestação está compreendida. Ou seja, a proposta de redação já traz essa exceção ao princípio genus non perit. Ok? Tudo tranquilo? Muito bem. Agora vai descansar um pouquinho, vai esticar um pouquinho as pernas, encher mais um pouquinho aí sua xícara de café, que a gente continua falando de direito das obrigações, tá certo? Não deixe de curtir o vídeo, de comentar, isso é importante pra gente, isso posiciona melhor os vídeos e faz com que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo, descobrir esse canal e ter acesso a esse conteúdo. Por isso também avise seus amigos aí, colegas de faculdade, tá certo? Meu amigo, minha amiga, um grande abraço para você. Sapere aude!